Estamos aqui com a nossa segunda mesa para estar marcando aí o nosso dia de solidariedade e luta contra a AIDS. É um momento muito importante, muito relevante para todos nós que somos profissionais e ativistas e pessoas vivendo. E hoje nós teremos uma mesa muito interessante que vai falar da entrada dos retrovirais no cenário global. A gente teve já uma mesa ontem que foi muito bacana, e esse momento é muito importante para a gente conseguir aqui situar historicamente esses 40 anos aí de solidariedade e luta contra a AIDS. Eu acho importante frisar o solidariedade, né? Porque a gente pensa que a solidariedade, o afeto, a empatia são fundamentais para esse trabalho. Estamos aqui com a doutora Maria Clara Giana, Clarinha, com o Roberto, querido, o Arlen Henriques, entre amigos, né? É uma coisa muito boa poder fazer um trabalho entre amigos. Inclusive, a saudade aí bate até uma emoção da gente mediar uma mesa com pessoas que a gente admira, pessoas que são extremamente importantes para o cenário da solidariedade, da luta contra a AIDS no Brasil e no mundo, porque são pessoas que levam o Brasil para o mundo, né? As boas práticas, a esperança e a tecnologia, a expertise. A gente tem muito orgulho desses três profissionais e ativistas que levam o nome do Brasil de maneira tão honrosa por aí. E eu gostaria de começar cumprimentando cada um de vocês, agradecer em nome da Agência AIDS pela participação de cada um. E eu queria começar com a Clarinha, vou chamar de Clarinha, porque para mim Maria Clara é uma coisa muito... Bom, a Maria Clara, a doutora Maria Clara, ela é médica sanitarista, formada pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, foi diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual, técnica da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual entre 88 e 89, também foi coordenadora do Programa Estadual, coordenadora adjunta, e de 2005 a 2017, coordenadora do Programa Estadual da Secretaria de Estado de Saúde, e de 2007 até hoje é coordenadora adjunta do Programa Estadual de DST-AIDS de São Paulo. De 2007 até agora, também adjunta do Programa Estadual, né, e do CRT também, né? Muita coisa, né? Opa! Mulher Maravilha, incrível. Clarinha, você podia falar para a gente um pouquinho como que foi essa entrada dos antirretrovirais? Porque, assim, eu acho que foi um divisor de águas, né? Para as pessoas vivendo com HIV. Fala um pouquinho para a gente, dá uma contextualização histórica, o que significou para a gente? Bom, Fabi, que bom que a gente está aqui todos juntos, né? Fabi, Veriano, Harley, pessoas tão queridas aqui que ao longo de todos esses anos a gente tem compartilhado aí essa trajetória de enfrentamento ao HIV/AIDS aqui no nosso país e no nosso estado. Fabi, eu comecei a trabalhar com AIDS em 1988, então eu sempre falo que eu sou, inclusive, comecei a trabalhar com AIDS antes mesmo da primeira grade de distribuição de AZT. Então, quando a gente fala de antirretroviral, a gente tem que falar do AZT, né? Então, o primeiro antirretroviral que o país fornece é o AZT, e foi a partir de 1991. As primeiras grades de distribuição do AZT acontecem nessa época. Muitos, além dos antirretrovirais, sabe, foi se estruturando no país uma rede de atenção às pessoas que vivem com HIV. Porque a questão dos medicamentos sempre foi muito importante, mas essa estrutura de serviços, de uma equipe multiprofissional, de profissionais de saúde do país inteiro, eles são fundamentais para a gente contar essa história também, né?
Não basta a gente só ter os medicamentos, a gente precisava de ter essa rede em todo o país, em todo o estado. Para que a gente pudesse avançar para os medicamentos antirretrovirais e para a grande diferença que foi ter os inibidores de protease em 1996, ter essa rede organizada, ela foi muito importante. A gente tem que falar desses profissionais de saúde dos vários locais do país que começam, né, a atender as pessoas que vivem com HIV antes mesmo dos antirretrovirais aí disponíveis e antes dos inibidores de protease, que vão fazer toda a diferença. Ter esses serviços organizados foi sim muito importante. Se o AZT foi o primeiro medicamento, na sequência a gente teve outros medicamentos, antes mesmo dos inibidores de protease, que o Ministério da Saúde naquele período começa a adquirir. Medicamentos como o DDI, o D4T, eu lembro deles porque assim, a gente tinha até uma relação afetiva, né? À medida em que os medicamentos chegavam, a gente considerou esse momento muito importante. E, além disso, para que a gente pudesse, em 1996, e também nesse período todo, ter acesso aos medicamentos, a gente teve um momento no país muito interessante. A gente tem que dizer que, naquela época, a gente está saindo de uma ditadura. A gente está vindo para um momento de democratização do país que fez essa diferença histórica. E também os movimentos sociais que se organizam de forma muito importante para que essa história também seja contada. Então, essa história, eu acho que ela precisa ser contada com os gestores, com os profissionais de saúde, com a militância, com as pessoas. E nesse Dia Mundial, eu super concordo com você, com a solidariedade, né? Eu sempre me pego nesse dia lembrando de tantas pessoas que já se foram, que fazem parte dessa história também, de tantas conquistas, né? Então, se os medicamentos, eles ficaram disponíveis nesse período, a gente precisa contar essa história em meios diferentes, com todas essas pessoas envolvidas, né? Desde a militância, o movimento social, que foi fundamental para que o Programa Estadual de São Paulo se organizasse, que o Programa Brasileiro se organizasse, para que a gente tivesse e tenha acesso aos medicamentos antirretrovirais tão importantes. Essa história, ela tem a participação de todos, tem a participação da universidade na formação dos profissionais de saúde, tem a participação importante também dos municípios, do Estado e do Ministério da Saúde para que esse avanço pudesse acontecer. Em 96, quando chegam os inibidores de protease, a gente já tem aí uma certa estrutura que vai favorecer a que a gente, a partir daí, tenha medicamentos cada vez melhores, cada vez possibilitaram aí que a gente tenha uma diminuição do número de óbitos, uma diminuição cada vez maior nessa história. Temos muita coisa que avançar, mas, inegavelmente, essa história ela precisa ser contada por este grupo de pessoas. E aqui eu fico muito confortável, né, de estar com o Veriano, com a Fabi e com o Harley, porque eu acho que a gente tem aí como contar essa história de uma forma articulada, participativa, com todos nós juntos. Com certeza. Eu vou dar uma trocadinha aqui na ordem que eu falei que eu ia fazer, para seguir a ordem que vocês estão aparecendo aí na telinha, tá? Eu vou falar agora com o Veriano Terto, querido, que possui graduação em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio, foi coordenador de projetos e coordenador geral da ABIA, com foco em HIV/AIDS, políticas públicas, direitos humanos, homossexualidade e sexualidade. Daí, entre 2002 e 2004, ele foi pesquisador visitante no Núcleo de Pesquisas em Antropologia do Corpo e da Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi professor visitante do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é vice-presidente da ABIA. Veriano, eu também estou enveredando aí por essa área de antropologia, viu? Meu doutorado é em antropologia, vamos ter que trocar figurinhas. Veriano, dentro disso que a Clarinha está falando para a gente, que a Maria Clara falou, que não é só simplesmente a entrada do antirretroviral, mas o impacto que isso tem também com as redes de pessoas e de apoios, de grupos
de organizações e de políticas públicas, como que todos esses grupos se envolvem com a chegada do antirretroviral? Você, como uma pessoa que, por muitas vezes, traz essa voz, né, dos movimentos, da academia, como que é isso para o lado de lá, para as pessoas que lidam com isso dessa forma? Então, Fabi, eu acho, como a Maria Clara começou levantando a bola, eu acho que essa entrada dos medicamentos, ela não é simplesmente uma entrada. Antes de mais nada, a gente não pode esquecer que ela é uma conquista, né, da sociedade brasileira, em especial uma grande conquista por uma mobilização dessa mesma sociedade, incluindo uma perspectiva intersetorial e interdisciplinar. Quer dizer, foi esse esforço integrado, solidário, de diferentes setores, sociedade civil, né, a academia, né, com a ciência e também com alguns gestores, que fez com que nós conquistássemos esse direito aos medicamentos. Isso é muito importante de ser lembrado, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né, achando que o medicamento parece que ele sempre esteve ali, né, como se fosse algo natural. Ah, é soro positivo, sai diagnosticado, inicia o tratamento e toma o antirretroviral. Sem muitas vezes passarmos, né, para entender como é que isso chegou nas nossas mãos, né? Chegou porque houve uma mobilização e houve uma pressão também, principalmente de baixo para cima, e de baixo a gente está chamando, sem querer diminuir, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, as ONGs, que pressionaram, né, aproveitando um ambiente mais democrático, como a Maria Clara levantou, aproveitando o advento, né, a criação do SUS e os seus princípios éticos, que foram fundamentais também para apoiar essa luta de universalidade, justiça social, equidade e controle social, que foram muito importantes nessa conquista, né? Foram ferramentas muito importantes e que a sociedade civil, esse esforço intersetorial, conseguiu, né, atualizar, conseguiu mostrar que eles eram possíveis, né, para a gente incorporar e tornar esses princípios uma realidade, né? Tornar o SUS uma realidade. Então, acho que isso é o que culminou com a Lei 9313 de 1996, que efetivamente regulariza, né, o acesso universal aos medicamentos no Brasil, né? Eu queria, sim, para não me alongar muito, lembrar que desde em 89 a Bia Weber Daniel publica o texto O Primeiro AZT a Gente Nunca Esquece, e nesse mesmo ano a gente funda, com o Daniel, o Jacques Bouchard, o Jorge Belloc, a gente funda o Grupo Pela Vida de São Paulo, que traz como uma das suas primeiras atividades, ele traz uma grande novidade nessa fundação, que é a publicação regular do cadernos de tratamento. Eu acho que essas duas iniciativas foram muito importantes para colocar a agenda de medicamentos, de acesso a medicamentos, né, na agenda política do movimento social de AIDS, né? Eu acho que são dois marcos, né, onde ali nós procurávamos popularizar as informações científicas através do cadernos de tratamento, assim como o texto do Weber Daniel, ele foi assim fundante, né, para colocar uma voz, né, já que ele, vivendo com HIV, esse texto fala da sua experiência em tomar o seu primeiro AZT, que é algo que todas as pessoas soropositivas, de alguma maneira, experimentam, que é tomar o seu primeiro medicamento, né, a sua primeira pílula, vamos dizer assim, o que isso significa nas nossas vidas, né? Então, mais trabalhar isso é um fenômeno assim, individual, mas também é político, tá? Então, eu queria só lembrar esses dois marcos e enfatizar essa ideia de que a entrada dos medicamentos é resultado de uma ampla mobilização política e uma conquista da sociedade, né? E que o medicamento é um direito humano
né, reconhecido, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Obrigada, Veriana. Isso que você está falando é muito importante, porque realmente não só na luta contra a AIDS, mas em todas as em todo o histórico, né, dos direitos humanos, a importância da sociedade civil organizada, pressionando, se posicionando, é fundamental nesses momentos que temos vivido hoje também, de muitos retrocessos e muitas dificuldades. Eu acho que a gente só não perde mais do que a gente perdeu até aqui, porque a sociedade civil segue vigilante, segue atenta, segue ativa. Eu queria avisar que, nossa, que bacana, a gente está ao vivo pelo Facebook do Catraca Livre também, viu? Muito legal. É muito importante isso que você está falando, Veriana. A gente realmente precisa lembrar, eu acho que duas coisas fundamentais: a importância do SUS e a importância da sociedade civil fortalecendo o SUS. Vou chamar o Arley, né, Henriques, que trabalha bastante também com a comunidade, com a sociedade organizada. O Arley é o coordenador geral do Fundo Positivo, administrador de empresas com mestrado em gestão e sustentabilidade de organizações da sociedade civil, militante no campo social do enfrentamento à epidemia de HIV/AIDS há mais de 29 anos, captador de recursos, um dos fundadores da ABCR, líder Avini e fellow Ashoka. Gente, vocês têm um currículo muito grande, viu? Fica até difícil ficar falando de vocês. Arley, conta pra gente, você que trabalha tão diretamente com as organizações, né? Na base mesmo. Como que se dá todo esse processo aí? Tá? Faz aí uma correlação que a Clara falou, do Veriano. Como que é a tua percepção da sociedade civil organizada nesse processo? Sim, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Fabi, querida. Bom estar aqui com você nessa mesa. Agradeço à Agência AIDS pelo convite. Bom dia a Clara, ao Veriano. Que honra estar com vocês aqui hoje. E que bom iniciar depois desse lindo resgate histórico que tanto a Clara como o Veriano trouxe a respeito do programa de adesão, né, ao tratamento antirretroviral no Brasil. Eu me sinto muito honrado de estar com esses dois contemporâneos de causa, né, minha, junto com a Maria Clara. Eu comecei em 88, quer dizer, junto no sentido de no mesmo ano a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar não com as organizações, como hoje eu ocupo o cargo no Fundo Positivo, mas dentro de uma organização. Então, eu venho desse lugar de uma organização do campo social. E eu sou de uma época, como a Maria Clara, pré-AZT, pré-antirretroviral. Então, naquele momento, o nosso coquetel, né, para as pessoas que viviam com HIV se resumia ao Bactrim para tuberculose, o fluconazol para candidíase e um outro para uma outra chamada oportunista. Mas não era zero antirretroviral. Então, o primeiro AZT, como o Veriano fala, foi uma experiência que foi, sem dúvida, marcante para a vida das pessoas, como muitos se lembram, pela alta toxicidade, né, da monoterapia. E aí também recordamos, como a Maria Carla lembrou, dessa relação afetiva que vinha a cada nova medicação, DDI, D4T, o DDI, o chamado bolacha da medicação, né? Que era a dificuldade que era aderir, porque tinha que administrar aquele comprimido enorme, DDI, D4T, DDC. E aí o Veriano traz uma questão que é a mobilização, o acesso que foi uma luta do movimento social, mas não só transformando em política pública, mas fazendo com que a agilidade da produção dessas medicações, pressionando, por exemplo, citando o grupo de ativistas como ETAP Nova York, que pressionava lá em cima o CDC de Atlanta para que a medicação pudesse ser aprovada o quanto antes para salvar vidas.
E esses grupos de ativistas faziam, através da mobilização, chegar às pessoas vivendo com mais agilidade. Então, quem não lembra do famoso filme hollywoodiano, o Clube Dallas, né? Que ganhou aí. Então, eu me lembro muito, eu também fiz isso um pouco, eu trazia medicações do Equitap aqui para o Brasil, para algumas pessoas, antes mesmo da medicação chegar pela via pública. Então, tem essa questão de mobilização também ter sido uma pressão para que essas medicações acontecessem. Elas fossem possíveis no tempo ágil, rápido, porque tempo era urgência, porque era vida, né? Até chegar em 96, com as medicações, né? os inibidores, chegar aquele momento ali inicial, que era uma mão cheia de medicação, até chegar o momento atual, onde a gente tem a notícia, né, que há 2 dias atrás a Anvisa aprovou uma medicação de dose única. Então, quanta evolução! Olha essa linha histórica, quanto a gente conseguiu evoluir, né? E trabalhando hoje com as instituições, com um fundo que apoia uma rede de organizações que estão na base, na linha de frente com as pessoas vivendo com HIV/AIDS, é sempre necessário trabalhar com o tema da adesão. O que a gente percebe, principalmente agora, com a pandemia da Covid-19, houve uma queda na adesão, houve uma diminuição de atendimento médico hospitalar, de exames laboratoriais, CD4, genotipagem. Então, o que o Fundo Positivo tem estimulado para a nossa rede de apoiados é que intensifique ações de adesão ao tratamento antirretroviral. Então, isso é uma ação hoje premente, urgente do Fundo Positivo junto à nossa rede de apoiados. Porque o que nós percebemos é que todo Deu uma sumidinha, né? Mas de qualquer maneira, eu ia perguntar agora para Maria Clara, por que teve essa queda de adesão aí durante o período do Covid? O que acontece? Qual a explicação para... A gente sabe que realmente fica tudo mais difícil, né? E que bom que existem várias organizações que estão desenvolvendo projetos, né, para ajudar no acesso à medicação. Mas o que aconteceu, Maria Clara? Conta para a gente um pouquinho. Então, eu vou contar um pouquinho como eu vejo esse processo, né? Quer dizer, para a gente ter uma adesão adequada, a gente tem que ter serviços de saúde, certo, gente? Serviços de saúde, profissionais de saúde envolvidos, e, ao mesmo tempo, também um trabalho super importante, ao meu ver, que é com as pessoas que abandonaram o segmento antirretroviral, certo? Então, esse contato do serviço de saúde com o usuário, né, que está naquele serviço, ele é sempre muito importante, né? Eu acho que durante aí a pandemia, a gente teve algumas pessoas que tiveram dificuldade de estar vindo ao serviço. Então, por exemplo, a gente teve uma estratégia muito interessante aqui no CRT, no estado de São Paulo, que foi um trabalho muito articulado com Cidadãs Positivas, UNAIDS e Barong, né, em que a gente conseguiu levar os medicamentos antirretrovirais até a casa das pessoas que estavam com dificuldade de vir ao serviço de saúde, que estavam receosas de vir aos serviços de saúde. Então, essa, por exemplo, foi uma estratégia que foi muito interessante, né? Você buscar, Fabi, Veriano, Harley, buscar alternativas no momento de pandemia, né? Eu acho que é fundamental serviço aberto, profissional de saúde e, ao mesmo tempo, encontrar mecanismos de favorecer o acesso, de estar próximo ao usuário. É fundamental que os serviços, né, que a gente tem aí as chamadas UDMs, que são as unidades dispensadoras de medicamentos,
elas estejam muito próximas aos usuários, né? Que a gente tenha essa UDM atenta para quem faltou, para quem não está conseguindo vir, e avaliar em conjunto qual foi essa causa. Por que as pessoas não estão conseguindo vir ao serviço? Lá no início da pandemia, em 2020, nos primeiros meses, algumas pessoas estavam receosas de sair de sua residência, estavam muito receosas de vir ao serviço. Então, a gente teve que encontrar mecanismos. E esses mecanismos, eles são fundamentais de serem articulados novamente. Serviços de saúde, usuários, organizações não governamentais que possam se articular para que a gente encontre essas soluções, né? Então, a gente estimula muito, a gente tem conversado muito com os serviços, né? Aqui enquanto CRT, enquanto coordenação estadual, para que a gente se mantenha aberto, que a gente busque, né? Esteja atento aos faltosos, esteja atento às pessoas que estão em abandono. Só queria falar uma questão que eu acho importante no nosso país também, que eu não coloquei em primeiro momento, que foi que ao longo do período tem colaborado muito para que a gente possa ter aí os medicamentos sendo disponibilizados, né? Que são os PCDPs, os protocolos nacionais que organizam a assistência de uma forma mais homogênea no país, né? Então, a gente tem, e é fundamental que eles sejam sempre atualizados, né? Então, a gente ter esse grupo atualizando os medicamentos, porque foi assim ao longo do tempo, né? Desde 96, o Ministério da Saúde tem grupos que avaliam os medicamentos antirretrovirais de uma forma, tem participação da sociedade civil, é fundamental que isso também ocorra, né? E que a gente possa ir atualizando esses medicamentos, para que a gente tenha cada vez mais medicamentos. Lá naquele início da pandemia também, só vou encerrar com isso, a gente também publicou um livro que era o Tá Difícil de Engolir, né? Olha só que absurdo, né? Que a gente ter falado isso naquele momento, mas era, né? Era a forma como estava. E como hoje isso precisa ser atualizado, quando a gente conversa com os usuários, conversa com os serviços de saúde também. Então, acho que a grande chave é serviço aberto, é um serviço que vai dialogando, encontrando estratégias para que a gente tenha as pessoas retornando aos serviços. Isso aconteceu, então hoje a gente já tem informações no país e no estado que isso foi melhorando ao longo do tempo, né? Mas serviços abertos para a inovação sempre em parceria. Perfeito. Espero ter respondido. Com certeza, e achei bem importante você mencionar esse trabalho do Barong e do NAIDS. Eu ia, inclusive, mencionar, porque foi um trabalho bem inovador, bem interessante, e que eu acho que fez um trabalho muito bonito, né? Inclusive, um beijo aí para a Marta, para a Bertini e para a Ariadne, do NAIDS, e do pessoal do NAIDS do Barong, porque foi um projeto que eu acho que fez muita diferença nesse período de Covid, né? Mas, para além do período do Covid, a gente ainda tem alguma dificuldade de adesão, principalmente em lugares, cidades pequenas, tem pessoas que têm receio de serem... de descobrirem a sorologia dela por uma questão de discriminação, de xenofobia. Existem outros complicadores para além da pandemia, né? Veriano, o que você acha que é ainda um complicador hoje? Né? A gente já teve tanto avanço, ok, mudou a tecnologia, a medicação melhorou, já não é um comprimido gigante, já não é um monte de comprimidos, mas ainda assim, né, a gente sabe que existe uma parcela de pessoas que muitas vezes tenta culpabilizar a pessoa por não aderir, né? E a gente sabe que não é um procedimento correto. A gente botar a culpa na pessoa ou no jovem, né? Não é assim que funciona. Você podia falar um pouco para a gente, assim, didaticamente? Imagina que tem gente aí que não é nem do meio que está ouvindo. O que acontece? Por que às vezes a pessoa não adere? O que a gente pode fazer? Né? Quais são as dificuldades e o que a gente pode fazer para melhorar? Olha, Fabi, assim, é uma pergunta bastante difícil para a gente responder aqui, porque ela envolve pensar em vários aspectos. Mas, assim, acho que uma coisa importante.
nós precisamos melhorar mais a questão da pesquisa sobre adesão, para termos uma melhor compreensão do que a gente está chamando de adesão e abandono de tratamento, as duas coisas, né? Eu acho que é tudo muito confuso, né? Na cabeça, assim, parece assim que a adesão é tomar ou não tomar o medicamento e abandono é deixar de tomar o tratamento. Não, acho que é bem assim. Acho que tem que qualificar melhor isso que a gente está chamando, né? Existem, vamos usar o marco das vulnerabilidades, existem questões individuais muito importantes na adesão que precisam ser vistas, como, por exemplo, o nível de conhecimento que a pessoa tem sobre a sua situação, sobre a sua sorologia, sobre o próprio medicamento, sobre o modo de operação do medicamento, né? Assim como como ele entra na sua vida individual e particular, né? A gente tem as dimensões sociais e culturais ao tomar um medicamento, que, por exemplo, tem a ver com questões de gênero, né? Tem a ver com porque não é a mesma coisa tomar medicamentos homens e mulheres. Os medicamentos têm efeitos colaterais, inclusive, em homens e mulheres, como a questão de lipodistrofia, dislipidemia, enfim, né? Como as pessoas olham culturalmente para um medicamento, a situação cultural onde ele está, onde ela está inserida, ambientes com mais ou menos estigma, né? Onde elas sofrem mais ou menos estigmatização, onde elas estão obrigadas a ver como é que gestam, organizam esse segredo, né? Entre ser soropositivo, né? E tomar medicamentos, e tem as questões estruturais, né? Que é o acesso, a questão que tem a ver com os serviços, e os tipos de medicamentos que nós temos disponíveis para essas pessoas, né? Para poder a gente entender melhor do que a gente está falando. Hoje em dia a gente fala de adesão para todo mundo como se fosse a mesma coisa. Uma coisa é pensar adesão para quem é soropositivo vivendo numa prisão, num cárcere, né? Outra coisa é para uma pessoa de classe média, branca, homem, situação. Outra coisa é para uma pessoa trans, que vive muitas vezes em situação de prostituição, com um estilo de vida muito diferenciado, né? Vive à noite, enfim, com uma série de... Quer dizer, então, onde questões individuais, culturais e estruturais vão estar envolvidas. E isso tudo eu acho que está muito mal discutido atualmente. Precisa, né, para qualificar melhor. A gente, quando fala de não adesão ou adesão, a gente está falando de uma adesão permanente, uma adesão intermitente, uma adesão provisória, da mesma forma que o abandono. Mas a gente não sabe disso, né? Não sabe o que muitas vezes, as pessoas param de tomar um medicamento um mês. Isso é abandono de tratamento? Ou isso é interrupção? Ou 3 meses? Ou 6 meses? Ou voltam e vão? Ou param no fim de semana e usam na semana? Como é que a gente pensa isso, né? Sim. Então, como é que a gente pensa a adesão em pessoas que estão na prisão e recebem o medicamento e não podem levar o medicamento para a cela, porque se os companheiros descobrirem, a pessoa pode morrer. Então, ela sai do serviço com o vidro de medicamento e vai buscar o primeiro banheiro com a privada para jogar tudo na privada, para jogar fora, né? Ou vai fazer 1000 artimanhas para conseguir tomar o medicamento. Então, é uma questão aí que é estrutural, que é cultural, né? E que é individual, mas está muito pouco trabalhada, né? Está muito pouco discutida. Então, a gente precisa olhar isso com uma outra visão, né? Inclusive para termos escolhas mais adequadas às situações de vida que as pessoas vão tendo, né? Olha, uma coisa era falar de adesão nos anos 90, com todo mundo aí com 4, 5 anos de uso de medicamento. Outra coisa é falar de adesão quando nós temos pessoas que estão tomando medicamentos há mais de 30 anos, que estão envelhecendo tomando medicamento com antirretroviral, né? Uma pessoa pode envelhecer, principalmente uma mulher que tem a tendência à osteoporose, por exemplo, ela pode passar 30, 40 anos, seria adequado para ela tomar tenofovir durante 40 anos? Possivelmente não, né, Maria Clara? Tu que é médica, né?
pessoas que têm histórico renal, por exemplo, né, de doenças renais na família. Seria, né, legal tomar tenofovir durante tantos anos? Se essas pessoas precisam da substância do tenofovir, não seria melhor incorporar e trazer um TAF, que é uma versão mais atenuada, mais suave do tenofovir, com menos efeitos colaterais? Então, talvez isso não se colocasse nos anos 90, mas hoje em dia, com pessoas envelhecendo com HIV, isso tem que ser visto para melhorar a adesão, né? Então, que combinações fixas são importantes? É uma discussão que a gente, na sociedade civil, né, que na ABI, a gente está começando a levantar, né? Precisamos ter mais combinações fixas, inclusive dos medicamentos que estão disponíveis no Brasil, como forma de melhorar a adesão, né? Será que as 12 mil pessoas que morrem por ano de AIDS no Brasil, se elas tivessem melhores combinações, né? Se elas tivessem outros novos medicamentos, será que elas estariam morrendo também? A gente não sabe nem quem elas são, muito menos a adesão delas ao tratamento. Então, são ainda, como eu digo, há muita coisa que conhecer, há muita coisa que estudar sobre esse tema da adesão, mas sempre pensando nessas 3 dimensões, que eu acho que são um marco muito interessante para organizar nossas pesquisas e ações, mas também considerar que a adesão muda ao longo da própria história da epidemia, ao longo da própria vida da pessoa com HIV, né? E isso precisa ser, infelizmente, acho que não está ainda muito na pauta. A gente fala muito de adesão como se fosse uma questão quase que de responsabilidade da pessoa vivendo com HIV, né? E não olhamos para a dimensão tão complexa e multifatorial que o tema implica. Excelente, Veriano, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Gente, eu sou jornalista, né? Como jornalista, eu gosto de histórias. Eu queria que, se pudesse, cada um de vocês contar alguma coisa aí desses 40 anos de luta e solidariedade, algum fato, alguma coisa importante que aconteceu, mas vamos pensar em alguma coisa bonita, né? Porque a vida está tão difícil, né? 2021 está tão puxado. Alguma coisa que deu uma aquecidinha no coração. Clarinha, me fala uma coisa bonita nessa tua trajetória, alguma coisa que você queira compartilhar para dar força para a gente sair dessa live aqui com vontade de fazer mais. Vou contar então, eu adoro história, né? Mas assim, eu tenho muita história para contar. Eu adoro contar as histórias. Mas eu queria contar uma história de uma menina, né? Que chega aqui em 1996, com 6 anos, né? Uma menina que chega aqui para a gente, né, no centro de referência e treinamento, com a sua vovó do lado. A sua vovó do lado era uma vovó adotiva. Essa vovó adotiva tinha uma sacolinha de retalhos que sempre me lembra minha avó, porque minha avó também tinha essa sacolinha. Essa menina chega aqui já com tuberculose, ela tinha 6 anos, né? Tuberculose ganglionária, um caso difícil. E essa menina, eu fui madrinha de casamento dessa menina. Ela me convidou para ser madrinha de casamento alguns anos atrás. E essa menina agora está grávida. Depois de tantos anos, né? Essa menina está grávida. Ela vai ter um bebê, ela está com carga viral indetectável. E essa criança, ela não vai nascer com vírus. Que coisa mais bonita de história, né? Linda. Então, eu tenho muita história para contar. Mas eu vou chamar essa menina de Rosana, né? Posso chamar de vários outros nomes. Mas essa menina, todas as vezes, né, que eu penso nessa menina, eu penso em histórias bonitas para contar, eu penso na história dessa menina. Que pode ser a Rosana, que pode ser Márcia, que pode ser Fabiana, que pode ser Elisa, tantos nomes que eu conheço, que eu trago no coração. Mas a história dela é uma história que eu acho... E é uma história possível, né? É uma história... E a gente tem muitos jovens, né? E eu super concordo, Veriano, que a gente tem que atualizar sempre os antirretrovirais e as diferentes combinações que a gente possa ter. E a gente ter cada vez medicamentos com mais
com mais propriedade, para que as pessoas possam, que a gente possa diminuir o número de óbitos, que a gente possa ter pessoas aderindo aos medicamentos, né? E é isso, né? É fundamental que a gente tenha esses medicamentos sendo disponibilizados. Mas, Fabi, essa história é uma história que eu queria compartilhar com todos. Eu acho que é uma história de solidariedade, uma história de esperança, e é essa história que eu queria contar para vocês, que eu acho que é uma história super possível. Perfeito. Veriano, me conta uma coisa bonita da tua trajetória, uma coisa que vai me emocionar. Olha, não sei se acho que vai. Eu não sou muito bom para histórias emocionantes, mas enfim, é só lembrar, assim, uma história que para mim foi muito marcante. Foi em 1989, no segundo Encontro Nacional de ONGs AIDS do Brasil, com a presença do Herbert Daniel, do Jacques Buchara, do Paulo César Bonfim, uma série de pessoas, né, que foram fundamentais na constituição dessa luta, principalmente do campo da sociedade civil, nós termos a aprovação por unanimidade da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Vivendo com HIV/AIDS. Para mim foi um marco muito importante, porque foi muito emocionante, né, de ver o auditório inteiro aderindo, aprovando, né, com muita emoção, aquela declaração que tirava a soropositividade, né, a vida com HIV, da ideia de morte, de a pessoa ser somente um paciente, uma pessoa morto em vida, para transformá-lo, né, para propor uma outra ideia muito mais relacionada à cidadania, à vida, né, a defender os direitos mesmo, um ator social e protagonista da sua história, apesar do HIV. Esse foi um momento muito bonito, eu acho, na nossa trajetória. Um outro momento, acho que foi em 2007, quando nós conseguimos a quebra, né, vamos dizer assim, da patente, ou melhor, o licenciamento compulsório, né, da licença do Efavirenz, né, mostrando assim um compromisso, né, uma resposta intersetorial e solidária muito importante, principalmente naquele momento em que o Lula assinou o licenciamento compulsório, e nós mostramos para o mundo que era possível ampliar, né, que era possível ter um acesso mais justo, né, diminuir preço de medicamento e transformar isso numa realidade para as pessoas vivendo com HIV. Então, acho que são dois momentos, para mim, muito importantes nessa trajetória. Nossa, dois momentos emocionantes mesmo. Bota emoção nisso. Ali, me conta uma coisa boa. Me fala uma coisa boa. Para você ver, né, Fabi, como os ativistas estão alinhados. Eu tinha pensado justamente no encontro de Porto Alegre, o que o Veriano traz aí, 1989. Foi isso que eu tinha pensado, a grande emoção que foi estar ali. Foi o primeiro encontro nacional de ONGs AIDS, assim que te chamava, ENONG, porque até então a gente tinha um encontro nacional dos GAPAs, que aconteceu até 88. O primeiro encontro que a gente chamou já ativistas fora de GAPAs foi em Salvador, que aí teve a presença do Herbert Daniel, teve a presença da Gabriela Silva Leite, né, do movimento de prostitutas. Mas o primeiro em Porto Alegre, muito bem, Nelson Solano, Paulo, quando ele pega a fala da plenária, lembra-me, fala, e diz assim, gente, estou aqui porque está mostrando que existe agora, olha, um equipamento que a gente consegue enfiar um papel e chegar lá no equipamento. As ONGs têm que se profissionalizar. Ele estava falando do fax. Olha só como a gente está aqui agora, tendo esse encontro nacional por essa via digital, né? E naquele ENONG saiu o nosso direito nacional das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E aquilo ali foi assim, de uma produção tão rica e da vida,
né? Mesmo com a limitação que a gente tinha de medicações, né? Como a gente já falou, apenas a monoterapia, tão tóxica ainda no início. E a gente saiu ali gritando naquele final um viva a vida tão potente, tão forte, e levantando ali, fazendo a leitura do direito brasileiro de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, assim, eu lembro com muita emoção por estar ali presente, por estar com pessoas tão queridas ali, o Paulo Bonfim, como o Veriano mencionou, pessoas que estão no meu coração e que servem de inspiração para outro segundo momento de emoção, que foi em 2014, sem dúvida, quando o ministro Marco Ouro de ação do Fundo Positivo como um fomento público, de política pública, e constitui o Fundo Positivo. Então, eu tenho esses dois momentos como marcos históricos que tocam o meu coração. Muito obrigada. Gente, eu pedi para vocês essa palavra de alegria, né, de aquecer o coração, porque temos passado por momentos difíceis, né? E às vezes às vezes eu converso com a militância e eu vejo muita gente desanimando, falando que está perdendo as forças, que não vê ânimo para seguir em frente, não vê esperança, não vê luz no fim do túnel, né? E eu li um texto muito interessante que fala que quando a gente acha que não tem mais para onde ir, a gente precisa lembrar por que a gente começou, por que a gente entrou nessa barca, né? E aí, quando a gente começa a lembrar dessas coisas, desses momentos de, como diz o Chorão daqui de Santos, dias de luta, dias de glória, né? A gente tem vivido dias de muita luta, mas nós temos muitos dias de glória. E quando a gente lembra desses dias de glória, eu acho que a gente sente uma força para lembrar por que nós começamos, por que estamos aqui. E às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, às vezes a gente briga, às vezes a gente se dá bem, às vezes as coisas funcionam otimamente, às vezes a gente tem atritos, mas continuamos todos juntos, no mesmo grupo, né? Não é o mesmo barco, não estamos todos no mesmo barco. Como o Veriano falou, temos mulheres, temos pessoas trans, temos negros, indígenas, não é o mesmo barco. Os barcos, infelizmente, as oportunidades são diferentes para cada um de nós e os privilégios são diferentes para cada um de nós, mas nós estamos na mesma luta e, acima de tudo, no mesmo espírito de solidariedade. Eu queria pedir licença para ler um texto que a Eliana Moura mandou para várias pessoas, vocês provavelmente devem ter recebido, que eu achei muito bonito. Ela mandou assim: hoje é dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O mundo todo nesse dia prepara ações para falar de HIV/AIDS. São informações circulando, protestos para melhorar a política de AIDS, intervenções artísticas, testagens, entre outras tantas ações. Mas que não nos esqueçamos que o sentimento que no início da epidemia de AIDS prevaleceu foi a solidariedade. Que esse sentimento se renove principalmente nesse contexto de Covid. Que o estigma e o tabu do HIV/AIDS seja superado pela informação e pelo sentimento solidário. Sigamos na luta. Obrigada, Eliana, por essa mensagem tão inspiradora no dia de hoje. Para encerrar, ao invés de fazer considerações finais, aquela coisa muito de enrolação, digam para mim aí uma palavra potente para a gente encerrar essa live. Maria Clara, uma palavra que você acha que move a gente nessa luta que estamos juntos. Eu não estou te ouvindo. Acho que desligou o microfone. Agora eu te vou. Bom, vou de solidariedade e vou de respeito, né? Eu acho que a gente tem um grande caminho aí no enfrentamento da epidemia. Eu também aqui vou lembrando de tantas pessoas, né, do espaço da gestão, dos profissionais de saúde, da militância, Paulo Bonfim,
está naquele começo, né? Tanta gente importante que foi citada aqui, eu preciso falar do Paulo Teixeira, preciso falar do Fábio Mesquita, preciso falar da Laís Guerra, da Mariângela, tantos gestores tão queridos aí que também ao longo do tempo também me emocionaram e também fizeram a diferença aí ao longo do tempo, da Adele, tanta gente, né? Tantos profissionais daqui dos municípios estão aqui com a gente, que é impossível a gente dar conta de trabalhar se a gente não tiver os profissionais de saúde também bastante envolvidos, né? Então, acho que tem essa questão da solidariedade, tem a questão do respeito, que muitas vezes a gente ainda percebe que é uma grande luta aí deste grupo todo nosso aqui, que eu me incluo junto com a militância, junto com todos, né? Então, acho que essa luta contra o preconceito, contra a discriminação que as pessoas que vivem com HIV/AIDS ainda têm no nosso meio, eu acho que tem aí a questão do respeito, né, orientação sexual, diversidade de gênero, né, que é uma questão importante que também impacta as nossas políticas públicas, né? Então, neste momento, eu acho que em 1º de dezembro de 2021, numa perspectiva melhor para 2022, é que a gente tem aí a questão da democracia sempre enquanto um pilar fundamental, a luta, né, pelo SUS de qualidade para todos, né, e a questão do respeito, né, o respeito e a solidariedade em todos. Né? A gente tem que ter essa luta presente a todo momento. Eu acho que é disso que eu queria falar aqui hoje. Queria dizer que foi muito bom a gente estar junto e que é muito bom a gente ouvir o Harley, ouvir o Veriano, estar junto com a Gabi, ouvindo a Fabi também, colocando aqui as suas ponderações. Exatamente, viva a vida. Viva a vida, pessoal. Clarinha, a gente tá indo tão bem assim que a gente está até com um pouquinho de tempo. Você podia falar um pouquinho só dos dados de São Paulo? Então, aqui nos dados de São Paulo, a gente tem aí, no estado de São Paulo, a gente continua com uma diminuição importante do número de óbitos no nosso estado, né? Então, a gente hoje tem, no nosso estado, vocês estão ouvindo? 5 óbitos em média todos os dias aqui no nosso estado. Então, o número de óbitos cai de forma muito consistente, o número de novos casos no nosso estado. A gente tem hoje, Gabi, uma questão, eu acho que a AIDS e a infecção pelo HIV, na população de jovens, a gente tem que ter estratégias mais efetivas, né? E aí eu já vou falando da importância da gente ter discussões intersetoriais. Talvez no nosso país hoje, né, se a gente precisa caminhar, né, eu acho que a gente perdeu, né, e aí perdeu uma discussão intersetorial ao longo desses últimos anos. Acho que a gente deixou de ter um trabalho mais efetivo para dentro das escolas, né, e acho que essa é um grande problema do país, dos estados e dos municípios, né? Então a gente precisa retomar a discussão de orientação sexual, das nossas informações para dentro do espaço escolar. Isso é uma grande dificuldade. E hoje a gente tem uma epidemia que atinge a população jovem, principalmente garotos jovens. A gente tem uma epidemia assim, que atinge de forma muito importante aqui no nosso estado as transexuais, travestis, que tem aí umas taxas de prevalência bastante importantes, e aí a gente sempre pensa, né, em estratégias de saúde integral que possam dar conta das necessidades dessas diferentes populações, né? Então, acho que, resumidamente, é isso, né? E talvez a grande necessidade que eu percebo é de um diálogo com a população jovem, um diálogo mais efetivo, através das mídias sociais, através dos vários espaços. Eu acho que aí, a gente precisa avançar e avançar muito nessa discussão. Muito obrigada. E já contem com o Instituto Multiverso, que está chegando para fazer fazendo uma propaganda. Desculpa, Roseli, estou fazendo um jabá, mas a gente está chegando aí para somar, justamente para trabalhar com esse setor aí da juventude. O Instituto Multiverso vem para isso.
Eu queria ler aqui alguns comentários muito queridos que eu vi aqui. As pessoas estão... O Pierre está falando aqui que é muito importante o processo histórico que a Clara está apresentando. O Armando está dando parabéns pela luta, desejando um bom dia a todos nós. Sempre muito bom ouvir o querido Veri. Bom dia a todos, do Cláudio Gruber. Ele também fala que bom que nossas lutas, mesmo com todos os retrocessos, estigmas e desrespeito às diversidades, ainda podem construir histórias exitosas e de esperança. O Pierre está falando também que foi um marco muito importante no enfrentamento das violações em torno das pessoas vivendo com HIV. Ficou muito emocionado com a fala do Veriano. A Telva, querida, está falando aqui, que bom rever vocês. Muito bom saber que você está na escuta, Telva. A Vera Moreira, que lindos exemplos que marcam a luta das pessoas com HIV/AIDS. Verdade, são pessoas bonitas, com histórias bonitas. Márcia Zampesi, sou médica em Porto Alegre e comecei a trabalhar com HIV/AIDS em 1986. Os avanços na luta contra o HIV devem-se tanto à ciência quanto ao protagonismo da sociedade civil, uma parceria imprescindível. Falou tudo, Márcia, muito obrigada pela tua participação. O Cláudio fala aqui também, viva a vida, né, gente? Agora, Veriano, vamos voltar lá. Uma palavra e fala sobre ela. Por quê? Me diz uma palavra que define para você aí o dia de luta contra a AIDS e discorre um pouquinho sobre ela para a gente. Bom, eu acho que não tem como a gente não falar em solidariedade, né? Eu acho que essa é a grande palavra que, inclusive, tem faltado nas respostas, em uma grande parte de respostas governamentais. Não só a AIDS, mas o que nós temos assistido com a Covid mais recentemente, né? E acho que com essa questão do Omicron, né, que foi descoberto, uma evidência mais flagrante da falta de solidariedade entre os países. Não vou abordar isso aqui agora, enfim, mas acho que as pessoas têm que olhar isso, né, por esse ângulo também da solidariedade. E assim, Fabi, sobre o que tu colocou, né, assim, tem um provérbio árabe que eu uso muito em cima do que tu colocou, que diz assim: quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente deve olhar de onde a gente vem, né? Para que a gente possa encontrar os caminhos de novo. Então, eu acho que conhecer a epidemia de AIDS é também conhecer a sua história, não é só conhecer os números, é conhecer e as formas de tratamento, é conhecer essa história e as lições que a gente tem, não só para seguir com o enfrentamento da AIDS, mas, inclusive, de outras pandemias, né? Isso também pode reforçar um exercício de solidariedade, como a gente vê agora com a Covid, né? O que nós vemos na desigualdade que tem marcado o acesso a vacinas de Covid no mundo atualmente, em que nós temos países mais ricos com 70%, 80% do nível de população vacinada e a população na África 7%, sendo que muitas vezes só 7% dos países, e muitas vezes ainda na primeira dose, né, nós vemos isso como uma falta de solidariedade, como uma manifestação de racismo. Por que o mundo branco tem um melhor acesso do que o mundo das populações negras, né? Então, acho que tudo isso fala. E nós, na AIDS, no HIV, nós falamos sobre tudo isso desde o ano 96, quando o acesso a medicamentos estava colocado, né? Identificamos, falando sobre os problemas estruturais, as desigualdades, os determinantes sociais em saúde, e parece que a gente não aprendeu nada, né? Primeiro que a gente tem essa perversidade, né, do acesso a tratamentos para a Covid e acesso às vacinas, e ainda temos no mundo, apesar de todos os avanços, ainda temos, segundo dados da própria UNAIDS, pelo menos mais 12 milhões de pessoas a incluir em tratamento antirretroviral no mundo, né, mesmo 25 anos depois do advento desses medicamentos, mostrando que essa questão da desigualdade, ela está aí, né, como ela é fatal para o mundo, né, e isso é
é uma demonstração de falta de solidariedade. Então, né, precisamos conhecer também a história, aprender as lições para que a gente possa enfrentar os problemas do presente, né, da epidemia de AIDS, mas também da Covid. Né? Eu fico olhando os textos atualmente sobre a Covid, eu digo, a gente já falava sobre isso tudo, ou fala sobre isso tudo na AIDS, parece que a gente está falando de coisas novas com a Covid. Por que nós não conseguimos ler, né? Por que não conseguimos trazer as lições da pandemia da AIDS para dentro da Covid e reforçar uma resposta integral contra a AIDS, contra a Covid e todas as pandemias que a gente vai ter que enfrentar, né, daqui para frente no mundo, porque essa é a tendência. Né? Vamos estar sempre repetindo os mesmos argumentos, sem poder avançar, vamos continuar assistindo à desigualdade, o mesmo sistema injusto de patentes que dificulta tanto o acesso aos medicamentos de AIDS e que embarrera o acesso à questão de Covid. Não vamos conseguir mudar esse sistema, né, para garantir o acesso mais justo a toda a população mundial. Né? Então, enfim, os desafios são muitos. Então, mas acho que passa por solidariedade, passa por conhecimento, passa por memória, passa por muita luta. Muito importante essa tua fala, Viriano, porque uma coisa que a gente observa quando você fala de números, né? A gente, às vezes, a gente tem uma maneira de lidar com as coisas, às vezes, que é muito mecanicista, né? Muito técnica. E uma preocupação que eu tenho, por isso que eu falei que eu queria histórias, sabe? Por isso que eu acho importante a gente contar histórias de pessoas, porque a gente não está lidando só com estatísticas, né? A gente está lidando com pessoas. Eu estive num hospital em que tinha uma placa na entrada que dizia assim: aqui nós não temos pacientes, nós temos amores da vida de alguém. Então, sempre que a gente fala de uma pessoa vivendo com HIV, a gente está falando do amor da vida de alguém. E assim, é tão importante a gente pensar nessas pessoas como indivíduos, como seres humanos únicos, especiais, importantes, e até fazer uma reflexão mais dolorosa de que muitas vezes essa pessoa não é o amor da vida de ninguém. Por uma situação de abandono, de discriminação, de preconceito, muitas vezes uma pessoa em situação de rua, em situação de LGBTfobia extrema, muitas vezes abandonado pela família, muitas vezes separado, né, alijado da sociedade, e a gente tem que fazer com que essa nossa solidariedade seja uma forma de amor, para alcançar essas vidas, porque no fim das contas é isso que nos move, né? O que nos leva a desenvolver esse tipo de trabalho por pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? Tem muitas pessoas que entram na questão do HIV, da AIDS, por conta de um familiar que perdeu, um amigo, e tem pessoas que entram puramente por solidariedade, e isso para mim já faz de cada um de vocês, de cada um de nós, alguém especial. E essa reflexão é fundamental, porque surgiu uma certa expectativa que durante o Covid a gente aprendesse um pouco mais, né, enquanto humanidade. Eu mesma tinha uma expectativa muito grande, eu falava, não, gente, a gente agora vai aprender, a gente agora vai mudar. E a gente percebe que a gente ainda anda em círculos com uma série de questões, mas não em tudo. Né? Então, alguns de vocês sabem, vivi na Ásia há muito tempo e eu tive aprendizados muito diferentes, de uma visão que não é como a nossa, que é dicotômica, que é cartesiana, né? Os asiáticos, eles veem as coisas com um pouco mais de holismo, né? De amplitude, de transdisciplinaridade. E eu vi coisas interessantes, por exemplo, as pessoas em Mianmar, onde eu morava, colocavam uma bandeira amarela na entrada da casa. E eu, no começo, eu fiz o meu raciocínio com o meu background, né? Com o meu repertório. Eu olhei e falei, nossa, mas que horror, que coisa discriminatória, parece a época do nazismo, que a pessoa tinha que usar a bandeira no braço para mostrar que era judeu, a pessoa tem que botar uma bandeira na porta para dizer que
Johnny participando, para dizer que tem Covid, né? Eu já olhei com os olhos da discriminação. Imaginei o que aconteceria se a gente fizesse isso no Brasil, por exemplo, né? Seria provavelmente um motivo de discriminação com aquela pessoa, de preconceito. Não, eles colocam a bandeira na porta, que é para todos saberem que ali existe alguém em situação de vulnerabilidade. Então, os vizinhos sabendo que ali alguém está com Covid, que a pessoa não pode ir no mercado, que a pessoa não pode sair, então as pessoas vão e deixam um almoço, deixam um vasinho de flores, deixam uma mensagem. Então, a pessoa pode ir na porta de tempos em tempos ver o que foi deixado para ela. Então, a sociedade inteira se torna responsável por aquela pessoa que está vulnerável. E eu acho isso muito interessante, porque, para além das políticas públicas, né, existe uma coisa que é interior, né? Porque não dá para dizer que em Mianmar a gente não tem SUS, não tem uma política de saúde melhor, e a gente teve menos casos. As pessoas mais preocupadas em usar máscara, mais preocupadas em cuidar umas das outras. Os monastérios ajudaram a retirar as pessoas da rua para evitar que as pessoas em situação de rua se infectassem e morressem. Então, lá houve uma onda de solidariedade muito grande. Então, eu estou contando a minha história também, para a gente ver que, para além dessa dureza de coração que às vezes a gente encontra, desse racismo tão desmedido que a gente viu contra o povo africano, existem iniciativas de solidariedade, né? Então, essa foi a minha colaboração, a minha história dentro desse processo, né? De que existem muitas formas de lidar com essas questões, com as crises, e eu acho que nenhuma que funciona exclui a solidariedade. Eu acho que a solidariedade ela é fundamental para que aconteça. Harley, já contei a minha história, pedi para você dizer uma palavra e por que você escolheu essa palavra, falar um pouquinho com a gente. Tá bom, Fabi. Não dá para não fugir da palavra solidariedade, mas é interessante aqui o que terminou acontecendo em nossas falas, que foi o resgate da nossa memória. A gente está no 1º de dezembro diferente, né? É um 1º de dezembro no ano de 40 anos da epidemia de HIV. E a gente já falou durante muito tempo de que números não são só números, né? Tanto que existe até hoje ainda algumas iniciativas como o Projeto Nomes, né? Que fazia aqueles quilts, aquelas colchas, lembrando a história de pessoas que estavam por trás dos números. Mas a gente nunca falou um pouco da nossa história do movimento, que terminou nem a gente combinando nada, nem com a Clara, nem com o Veriano, e a gente começou a resgatar a memória de pessoas tão importantes em nossa história, tanto do ponto de vista de pesquisadores, médicos e ativistas, né? Que começaram movidos pela solidariedade. E aí eu queria trazer essa memória e esse sentimento de solidariedade e associar a um outro que não é positivo, mas que eu queria trazer, que é o retrocesso. Então, que é a solidariedade como uma arma ao progresso. A gente está vendo uma onda conservadora, seja na sociedade público, muito forte, e eu acredito, sem dúvida, em respeito aos que já foram esses nomes, a nós que estamos aqui e aos que vêm pela frente, Ih, o Arley caiu, gente. Caiu. É caduco. Oh, Deus. Ele falou que estava com problemas na eletricidade da rua dele, né?
Mas, então, vamos pegar o gancho dele. Ele falou aí da solidariedade como arma contra o retrocesso. Quer falar alguma coisa, Clarinha? Achei importante isso daí. Eu acho que é muito importante, né? A gente, eu vou retomar lá, né, a questão do retrocesso, sob o ponto de vista de estratégias de prevenção, de estratégias de diálogo, né, com os jovens, de diálogo, de proximidade de respostas intersetoriais mais potentes aí, né? Eu acho que eu queria reforçar essa questão, né? Eu acho que, por conta da nossa história, destes anos todos de enfrentamento, eu acho que cabe a nós, né, resistir, né? Se tem essa palavra que aparece, que eu acho que a gente tem que estar atento, eu queria trazer a palavra resistência, né? Eu acho que cabe a nós, né? Então, acho que nesses vários espaços, né, procurar no resgate histórico, trazendo o que já fomos e o que queremos ser, né? Eu acho que cabe a palavra resistência, né? Então, se a gente tem de um lado a palavra solidariedade, eu acho que a gente tem a palavra resistência, que vem aí de uma forma muito importante, né? Que envolve resistência a um SUS de qualidade, resistência a um ambiente democrático verdadeiro, né? Que a gente possa exercer aí a cidadania plena, né? Se a gente vai buscando, né? À medida em que a gente fala de resistência, a gente fala de SUS, a gente já fala de democracia e a gente já fala de cidadania, né? Eu lembro que, algum tempo atrás, eu e Veriano participamos de um evento aqui. Lembra, Veriano? A gente participou de um evento aqui na USP, onde a gente discutia essa questão, né, da democracia, da cidadania e de um movimento, né, de um momento anterior. Eu continuo achando que a gente estava ainda no momento anterior e que a gente hoje, né, depois, acho que fazem já 3 anos, Veriano, 2 anos, em que a gente participou daquele evento. Acho que 3 anos. Foi 3 anos, né? Foi exatamente nessa virada, né? Em que a gente olhava naquele momento, né, todos juntos, foi Vera Paiva, Alexandre Grangeiro, Veriano, e eu ali junto, né? Eu naquele espaço mais de gestora, né? Mas que procuro estar atenta a essas questões. Então, Fabi, já que é para contar a história, eu queria retomar aquele momento, né, Veriano, em que a gente tinha acabado de passar por um momento difícil, né? Um momento de uma eleição presidencial bastante confusa, né? Em que a gente olhava para aquele momento e já vinha falando da questão da resistência, né? Aquele momento veriano que a gente participou, a gente já vinha colocando esse momento, essa preocupação com o ambiente democrático, Veriano trazendo, sim, a questão da cidadania, da importância da gente estar atento a todos esses aspectos. Passo para você, Veriano. Não, então, eu acho que essa palavra solidariedade, inclusive, ela é importante para pensar adesão, né? Pensar todos os momentos em que a gente trabalha com HIV, mas, infelizmente, ela vai sumindo do repertório, né? E eu digo assim, às vezes me chama muita atenção no momento do diagnóstico, que eu acho, e da testagem, que seria uma oportunidade muito grande de poder falar de solidariedade, de poder falar de uma visão mais holística, né, como a Fabi colocou, sobre a pessoa, a quem está se dando um diagnóstico. Mas, infelizmente, né, sem tirar os méritos das políticas do testar e tratar, e do tratamento como prevenção, a questão do diagnóstico é muito reduzida a simplesmente comunicar a condição sorológica da pessoa e referenciá-la para tomar medicamento, né? Se perde uma oportunidade muito grande de trabalhar alguns temas que a gente está colocando aqui, né? O que nós estamos trabalhando aqui nessa live deveria ser trabalhado na medida do possível também no momento da testagem do diagnóstico, né? Eu me preocupo, tu falou dos números, eu digo assim, eu me preocupo,
Eu fui logo depois do testar e tratar, e quando né, da adoção do testar e tratar, e quando se começou a realizar atividades extramuros, enfim, eu ia a apresentações e eu via, né, profissionais de saúde colocando nos seus PowerPoints que num determinado fim de semana, numa atividade extramuro, aplicaram não sei quantos mil testes e tinham revelado não sei quantas centenas ou milhares de soropositivos, onde tudo ficava reduzido e ao sucesso da atividade, aos números que se tinha conseguido, né? E eu digo, meu Deus do céu, quem foram esses 500 soropositivos que saíram resultantes dessa atividade? Para onde eles foram, como eles estão agora, quem são eles, né? O que foi dito para essas pessoas, né? Então, é um momento assim fundamental e que é crítico para a adesão da pessoa, porque se ela começa mal no diagnóstico, ela tem muita chance de continuar o futuro dela, o desenrolar da coisa é ruim, né? Aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto, né? Então a gente tem que começar bem, mas eu acho que essa oportunidade de solidariedade muitas vezes está se perdendo, se perde na falta de conhecimento, na sobrecarga dos serviços, né? Na perda dessa oportunidade de trabalhar esses temas, né? Eu digo, por que num lugar de testagem onde vai se trabalhar com população trans, a pessoa não sai com o seu diagnóstico, soro positivo ou negativo, mas também porque ela não sai com uma referência, um referenciamento para um local onde possa fazer mudança do nome social? Por que ela não sai também com uma referência, como ter e onde um auxílio emergencial, um benefício, um passe livre, coisas assim, né? Coisas que talvez um estagiário de assistente social poderia trabalhar, mas daria uma dimensão maior de cidadania a esse momento da testagem. Insertaria essa pessoa numa história mais ampla do que simplesmente dar, né, uma classificação entre ser positivo ou negativo, né? De poder discutir, abrir oportunidades de saber o que significa ser negativo, o que significa ser positivo, e não simplesmente sair com as obrigações morais e éticas que o soro positivo tem que ter a partir do momento da testagem. Então, eu acho que isso é solidariedade também. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa dimensão solidária ao momento do diagnóstico, ao momento da testagem, né, para que a gente possa garantir uma adesão futura melhor aos tratamentos, né? A adesão também depende de solidariedade, solidariedade do serviço, né? Que nós não podemos, outro dia, 3 semanas atrás, uma família nos procurou na BIA, uma família negra, um familiar gay, já tinha passado por 3, 4 unidades de serviço, e ninguém conseguia fazer uma acolhida, um referenciamento para essa pessoa. Um colega nosso que é médico, ao conversar com a pessoa, vendo alguns sintomas, desconfiou que essa pessoa, só pela, né, conversa, que essa pessoa podia estar com uma sífilis adiantada. Aí, claro, já em outros sintomas, né, de imunodeficiência, e nós, por debaixo dos panos, enfim, coisa que não se faz para driblar a fila da morte, o famoso sistema de regulação de vagas do Rio de Janeiro, o famoso SISREG, que é conhecido como a fila da morte. Nós, via os amigos, os colegas, conseguimos um atendimento por fora, numa instituição do SUS para ele. E chegou lá, confirmou que ele estava com uma neurosífilis adiantada, outros problemas, foi internado, enfim, essa pessoa ia morrer, né? Por uma má acolhida, para acusar o profissional de saúde? Talvez não sei que condições o profissional tinha para atendê-lo, né, e referenciá-lo da melhor maneira. Mas isso, né, vai dizer que essa pessoa não aderiu, era má aderente ao tratamento, né? Que experiências essa pessoa teve no sistema de saúde que vão reforçar a sua adesão agora nos anos futuros? Que traumas ficam de sair, que lições ficam para essa pessoa? Então, isso acontece em 2021, em plena pandemia. Então, a gente vem repetindo a mesma coisa de 89, 90, 91.
Isso a gente não podia estar mais repetindo, principalmente numa grande capital como o Rio de Janeiro. Mas é a realidade, né? Então, esse é um caso que, se chega numa ONG tão pequena como a Bia, deve estar acontecendo em vários outros locais. Então, o momento da acolhida, o momento de um diagnóstico, o momento de uma testagem, é um momento onde solidariedade tem que estar muito reforçado, e não é só um sentimento, não. É referenciar direito, é trabalhar as dimensões de cidadania, de história, é explicar o que é um medicamento, ou, se não sabe, referenciar quem tem, né? E isso que a gente tem que começar a olhar também com mais atenção. Então, era isso. Isso que você está falando, Veriano, me lembrou de uma situação quando a gente fez o curso de Jovens Lideranças. A gente fez uma terceira versão do curso, que era para jovens estudantes ou jovens profissionais da área de saúde, todos com menos de 30 anos. A maioria bem novinho mesmo, tinha gente ali de 18, 19 anos que tinha acabado de entrar na faculdade e tal. E é impressionante os relatos. Eu acho que isso valia até um estudo, um paper, alguma coisa, sabe? Que de repente a gente pode até pensar futuramente, mas o que me impressionou eram as histórias que os próprios jovens traziam da universidade, de como os professores os formavam, e de que alguns deles eram chamados de mimizentos, porque colocavam questões sobre os pacientes, porque questionavam sobre o tratamento mais humanitário, porque falavam, olha, a gente está dando medicamento, mas olha, eu vi, né, eu estava ali na residência, eu vi que aquela pessoa não está se alimentando, está desempregado, tem como chamar um assistente social para a gente pensar alguma forma, porque como que a pessoa vai tomar uma medicação fortíssima sem alimentação, e como que a pessoa vai se recuperar de uma doença se ela não come? E os próprios professores falavam, isso não é problema seu, você vai ser médico, você não é assistente social, você não é ativista, isso não é da sua conta. E alguns dos alunos contavam, inclusive, que sofriam algum tipo de perseguição, não sei, talvez perseguição seja uma palavra forte, mas assim, algum tipo de assédio moral por parte dos professores, porque eles questionavam de por que achava que o médico tinha só que dar uma receita, assinar e carimbar e acabou ali. Então, eles tinham muitos desses jovens, inclusive, também negros e gays, né, e que já não fazem parte daquela caixinha, né, da tradicional família brasileira, então que já gera um incômodo essas pessoas estarem na faculdade de medicina, né, que normalmente essas pessoas não chegam nem na faculdade, quanto mais na de medicina. E que tinha realmente muitos problemas com os professores que não entendiam por que eles... E alguns se sentiram aliviados, porque no curso eles entenderam que eles não eram aberrações, que, na verdade, aquela era a maneira certa de se fazer medicina, e vários conseguiram receber orientações, mas muitos queriam fazer alguma coisa e não tinham a menor ideia de como fazer, porque muitos não sabem como funciona a rede, né? A rede de apoio em saúde mental, em assistência social, em educação, como você falou, a gente pode ter um trabalho que se encadeie, né? Muito, muito legal a tua fala. Tem aqui... importante, parabéns a todos pela resiliência e compromisso, falou a Nilza Iraci, o Instituto Vida Nova. Importante resgatar essa história, e essas histórias de protagonismo que muitos jovens ativistas desconhecem. E a Márcia Zampesi, infelizmente, tivemos ações antiéticas e escandalosas nessa trajetória e é preciso estar sempre vigilantes. Enfim, são os comentários que as pessoas estão deixando. É muito importante, realmente, esse resgate histórico. Eu queria agradecer muitíssimo a Roseli. Eu só queria dizer uma coisinha em relação ao que tu estava comentando, porque isso é uma pergunta recorrente quando a gente vai em treinamentos e cursos com profissionais de saúde. O pessoal diz, eu não sei como trabalhar com determinada população. Eu gostaria sempre de repetir, eu acho que talvez foi como eu aprendi, né? Enfim, já que a gente está dividindo conhecimentos e experiências, eu acho que a gente aprende a lidar com os outros com o ouvido, né? Escutando.
é tentando se colocar no lugar do outro. Então, assim, a solidariedade é isso também, é se colocar no lugar do outro, e a gente faz isso escutando, né? Ouvindo. Se eu não sei como lidar com alguma população, então deixa eu escutar. Quem sabe ele vai me dizer. Deixa que o outro te diga. O outro vai te indicar, né? Como é que ele quer ser tratado. Todo mundo sabe como quer ser tratado, né? Principalmente quando quer ser tratado bem. Se tu ouvir, é o que eu digo muitas vezes para o profissional, né? Ouve. Antes de mais nada, que tu vai saber qual é o caminho. Mas sem ouvir, não adianta ter manual, não adianta livro, não adianta instrução do Ministério da Saúde, se não houver escuta para a população. E é isso que a gente tem carecido nesse momento também, muito tanto na resposta da AIDS como da Covid. E aí, Veriana, se você me permite, a questão do respeito, né? Claro, a escuta ativa, né? Essa escuta. E é uma escuta com muito respeito, né? E você olha para o outro, se coloca no lugar do outro e constrói juntos, né? Uma possibilidade aí de um segmento adequado. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Agora, para tudo isso, a gente precisa de um SUS de qualidade, né? A gente precisa de profissionais envolvidos. Eu acredito, continuo, Fabi, Leliano, Harley, acho que tem problema aqui. Mas a gente precisa continuar acreditando que é possível a gente dialogar com esses profissionais de saúde, que é possível a gente avançar e colocar essa pauta de uma forma muito, muito clara e necessária para os profissionais de saúde, né? E SUS de qualidade, né? Esse SUS que tem essa escuta, esse SUS que faz o diagnóstico, vincula, que acompanha e que está junto, né? Eu acho que a grande questão é essa mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. É isso mesmo, o SUS é feito por pessoas, né? Então, que sejamos nós, a começar em nós, pessoas melhores, né? Pessoas mais empáticas, mais solidárias, muitas vezes até no trato com os colegas ou com os companheiros de luta, muitas vezes eu coloco muitas vezes eu sou intolerante, eu sou impaciente, eu não acolho o suficiente, eu não escuto o outro, eu não me coloco no lugar do outro. Então, a começar em nós, ativistas e profissionais, né? A gente às vezes fala como se fosse o profissional fosse o outro, o ativista fosse o outro, mas nós. Então, agradeço muito a Roseli por esse momento de reflexão tão importante, de resgate histórico e da gente poder também trabalhar um pouco dessa questão do afeto. Paulo Freire fala que o afeto é revolucionário, né? Que a gente aprende mais quando a gente coloca o afeto no ensino. Então, eu queria agradecer por esse momento de resgate histórico, de afetividade, de cumplicidade, de renovação de votos. Que esse seja um momento nosso de renovação de votos, por mais empatia, mais esperança, resistência, resiliência, acolhimento, e empatia e solidariedade, que ficou a palavra-chave da nossa live hoje, que a gente saia daqui com esse espírito de solidariedade renovado. Muito obrigado, Veriano, muito obrigada, Maria Clara, muito obrigada, Rale, apesar de você ter caído, espero que você esteja nos ouvindo. Roseli, 1000 beijos, muito grata por esse momento, e que venham muitos outros, para que a gente possa estar sempre renovando esses votos e esse compromisso que a gente tem com a solidariedade e a luta contra a AIDS. E terminando aqui com a Márcia, que fala: empatia pode e deve ser construída e reforçada, e ela começa pelo respeito e acolhimento. Exatamente. Que comece em nós. Um ótimo dia para vocês e muito obrigada por essa participação tão incrível. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer aí contar com todo mundo junto. Foi muito bom a gente estar junto. Maria Clara, Arley, Fabi, super obrigado. Uma alegria estar com vocês. Valeu. Gratidão. Beijo grande. Tchau, Roseli. Um abraço também, Maurício. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Sim, muito obrigada a todos vocês também do backstage que estão aqui ajudando a gente a ficar no ar. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente.